Hey guys, é com muita alegria e com muita gratidão que eu tô gravando o vídeo de hoje. Eu estou muito feliz e o motivo dessa felicidade toda é que já somos uma comunidade de 100 inscritos. Parece pouco, né? Mas quando a gente coloca 100 pessoas em uma sala, se torna muito. Isso significa muito pra mim. Então quero começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês que tá aqui, que comenta, que engaja, que compartilha, que está contribuindo com essa minha jornada. E pra você que ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que eu vou trazer cada vez mais conteúdos que vai agregar muito valor na sua jornada. Fica aqui comigo até o final, porque assim, a mensagem de hoje tá muito especial. Vai ser assim, diretamente do meu coração para vocês. E falando em números, falando em resultados, eu quero compartilhar um dos maiores aprendizados que eu já tive ao longo de toda a minha vida, que é o seguinte: desapegue-se emocionalmente dos resultados e foque exclusivamente no processo, foque na causa, porque quando você está focado ali no processo, está focado na causa, o efeito, o resultado, ele vai acontecer de uma forma assim, naturalmente. E o oposto disso, quando você foca ali simplesmente no efeito, no resultado, a coisa acaba não saindo como você gostaria que saísse. É claro que a gente tem que ter muito claro assim, o resultado que a gente quer obter. Qual é o efeito que eu quero obter na minha vida? Qual é, assim, o meu real objetivo? A gente tem que ter isso, assim, muito claro na nossa mente. Agora, quando se trata de processo, de ação para chegar nesse objetivo, a gente tem que focar nossa energia exclusivamente no processo, nas causas que a gente precisa desenvolver para então chegar nesse objetivo que a gente tanto almeja. Quando eu comecei minha jornada lá atrás na área de vendas, eu era uma pessoa assim, totalmente tímida, totalmente introspectiva, sem muita comunicação. Inclusive, para estar aqui hoje diante de uma câmera, a Juliana lá de trás iria enxergar isso como algo assim, impossível, porque de fato eu era essa pessoa, mas eu tinha ali em mente sonhos muito grandes, eu tinha um objetivo muito grande a ser alcançado. Então, naquele momento, diante de todo o conhecimento, de todo o aprendizado que eu fui obtendo, eu entendi que eu precisaria focar no meu desenvolvimento para atingir o objetivo que eu queria naquele momento, que era me tornar uma pessoa mais comunicativa para conseguir vender mais, para me tornar uma pessoa mais, não vou nem falar assim extrovertida, mas menos introvertida, uma pessoa que socializa mais, que se comunica mais com as pessoas, para que aquele comportamento abrisse assim o meu leque de network. Eu precisava daquilo para poder alcançar os meus resultados. Então, o que eu fui fazendo ao longo desse processo? Eu fui me desenvolvendo, eu fui me comunicando mais, lendo mais. Era um hábito que eu não tinha de jeito nenhum. Eu odiava ler, mas no momento que eu entendi que para chegar naquele objetivo, eu precisava ler mais, me comunicar mais, aprender mais, estudar mais. Então, aquilo foi fazendo com que eu me movimentasse, com que eu agisse, mesmo diante das adversidades, das minhas dificuldades e limitações. Eu quero compartilhar aqui com vocês uma experiência que ficou, assim, muito emblemática para mim no meu desenvolvimento pessoal. Quando eu comecei lá atrás, em 2016, essa jornada de empreendedorismo, que eu quis fazer parte do marketing de rede, que é uma empresa de venda direta, eu precisava de um certo investimento. E eu não tinha aquele valor naquele momento. E eu estava tão disposta, eu tinha um desejo ardente tão grande de fazer parte daquilo para poder atingir os meus objetivos, que eu estava disposta a fazer qualquer coisa para poder levantar aquele valor para então fazer parte daquele negócio. E naquele momento me veio a ideia de fazer brigadeiros para vender na orla. Naquela época eu morava em Aracaju, então tinha uma orla de uns 4 quilômetros que dava para eu andar ali por um bom tempo vendendo esses brigadeiros. E seria um retorno mais rápido para eu então fazer parte daquela empresa. Eu tinha em mente sair para vender brigadeiro, mas a gente estava falando de uma pessoa tímida, introspectiva, sem o mínimo de comunicação possível para sair abordando pessoas na rua, mas eu tinha em mente que eu queria fazer aquilo. E eu fiz acontecer. E eu lembro muito bem que nos primeiros dias que eu saí para vender o brigadeiro,
eu tava muito travada, muito envergonhada. É tão incrível, sabe? Quando você tem um desejo ardente dentro de você, porque assim, isso te coloca em ação. Isso faz com que você esteja disposto a fazer o que for preciso para atingir o objetivo que você queira. Então, eu venci essa barreira. Eu fui lá, abordei as primeiras pessoas, mesmo tímida, mesmo acanhada, com vergonha, e a coisa foi acontecendo. No segundo dia, eu ainda estava assim, mas um pouco menos que o dia anterior. No terceiro dia, a mesma coisa. No quarto, e eu notei que do quinto dia, do sexto dia em diante, eu já estava mais solta. Isso significa dizer que eu estava começando a ganhar ali a capacidade de me comunicar, de trazer um sorriso, de falar com as pessoas ali de forma assim mais natural possível. Esse é o poder da prática, esse é o poder de focar na causa, de falar assim, é isso que eu preciso fazer? Então é isso que eu vou fazer. E com pouco tempo ali, eu consegui fazer a grana e entrar então no empreendimento que eu queria. E a moral dessa história aqui que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes a gente fica parado no medo. A gente fica parado ali nas limitações de achar que eu não vou conseguir fazer isso. Isso não vai dar certo. Eu não tenho capacidade para realizar tal coisa. Mas diante das minhas próprias experiências, eu digo para vocês que quando a gente tem um desejo ardente de fazer uma coisa acontecer, não importa. Não importa o como, não importa a forma que você vai fazer aquilo acontecer, mas esse desejo vai te colocar em ação e você vai ver as coisas desenrolando à sua frente. Até porque, assim, quando você está disposto a fazer alguma coisa, as pessoas vão entrar no seu caminho para colaborar. Isso é incrível, de verdade, porque no momento que eu estava ali em ação, apareceu pessoas para dizer assim, ei, eu vou te ajudar a fazer isso. E é fantástico, de verdade. De repente, você é uma pessoa que está aí do outro lado, que tem um desejo, sabe, de, sei lá, montar um certo empreendimento, de fazer alguma coisa que você tem como sonho, como objetivo, e você tá parado, você não tá se movendo. Isso significa dizer que talvez esse seu desejo não tá tão ardente assim, não tá tão intenso a ponto de fazer você se movimentar. Então, o meu conselho nesse caso seria você ter muito claro aquilo que você deseja alcançar. Porque quando você tem isso muito claro, você vai buscar os caminhos, você vai buscar maneiras de desenvolver, de fazer aquilo acontecer na prática. E ainda falando sobre você se desapegar emocionalmente do resultado, quero que você entenda que existe um tempo para o fruto nascer. Então, no momento que eu saí ali para vender o brigadeiro, isso não significa dizer que as primeiras pessoas que eu abordasse ali iriam comprar e eu ia voltar para casa com a minha bandeja vazia. Significa dizer que eu precisaria percorrer por um tempo necessário até que os primeiros resultados viessem a aparecer. E a verdade é que quando os primeiros resultados aparecem, aquilo vai te motivando a continuar. E isso é fantástico, porque à medida que mais pessoas compravam, aquilo me gerava um combustível gigantesco para continuar. Significa dizer que meu produto está funcionando, as pessoas estão gostando desse produto. Então, no dia seguinte, quando eu voltava a vender ali, as pessoas compravam de novo, aquilo me gerava uma certa motivação para continuar. Até que esses primeiros resultados comecem a surgir, eu preciso continuar. É sobre a arte de aprender a lidar com os nãos que vão surgindo. Ou então, quando você tá ali, por exemplo, na academia, por 1 mês, 2 meses, você não vê muito resultado. Mas tudo que você precisa fazer é persistir, continuar, até que de fato você consiga ver os primeiros resultados. Mas o importante de tudo isso é você entender que o resultado ele vai vir. Eu só preciso focar aqui no meu processo. E quando os primeiros resultados começam a aparecer, aquilo te motiva. Eu lembro também que quando eu comecei a treinar, que comecei a fazer os primeiros abdominais e vi os primeiros resultados com o tempo, nossa, aquilo me motivou a continuar treinando cada vez mais abdominais para que os famosos gominhos pudessem aparecer. Isso é para tudo que a gente vai fazer na vida, né? A gente precisa ter essa paciência, essa constância de entender que eu preciso focar na causa para que
que eu veja o efeito aparecer e não o contrário. E quando eu comecei a gravar conteúdos aqui no YouTube, a mesma coisa. Eu me desapeguei emocionalmente do resultado e venho focando único e exclusivamente nas causas. E entendendo que o resultado, os números, sei lá, seja 100 mil, 200, 1 milhão de inscritos, vai vir com o tempo através da minha persistência, da minha constância, do meu foco, de trazer sempre os melhores conteúdos esses que vai transformar, que vai colaborar com a jornada de alguém. E é exatamente assim que a gente deve pensar, porque só assim a gente vai então focar de fato no processo. Vai plantando as sementinhas, vai regando, vai cuidando, para que essas sementes venham a germinar e os frutos possam aparecer. É esse o processo natural da vida. A gente semeia, foca ali no processo, cuida, para que então a gente possa colher o fruto daquela semente que a gente plantou. E tudo isso leva tempo. Então, quando a gente desliga, né, essa chavezinha do imediatismo, de querer os resultados para ontem, o processo fica muito mais leve. A gente coloca a nossa energia onde ela de fato precisa estar. Então, é essa mensagem que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Desapeguem-se emocionalmente do resultado e foca única e exclusivamente no processo. Porque só assim você vai poder estar presente para tudo que você precisa fazer para que o seu crescimento ele possa surgir. Fazendo isso, cedo ou tarde, o resultado ele vai vir. Porque uma coisa é certa, quando a gente produz as causas necessárias, quando a gente produz as causas corretas, o efeito ele é inevitável. O efeito ele é assim, ó, certeiro. E é isso, guys. Eu vou ficando por aqui. E se essa mensagem fez sentido para você, se de alguma forma colaborou aí com a sua jornada, não deixe de curtir, que é super importante para mim. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Comenta, digita qualquer coisa aqui, só para eu saber que você esteve até aqui. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.